Bom, estamos de volta, né, de mais um intervalo. Eu queria dizer para vocês que o Cidadania e Socialismo conta com o apoio cultural da Padaria Remar e Residência Hotel, da Tia Maluca Restaurante, do Point dos Biquínis, conta com o apoio cultural do Queijos e Frios e conta com o apoio cultural da Ciona Pneus. Agradeço a todos os nossos apoiadores. E dando continuidade aqui, Betinho, eu acho que essa questão que a gente comentou antes de a gente ir para o break, da valorização do profissional, ela é muito importante, porque se você tem os professores sem a devida motivação, o ganho, né, a eficácia na aula, ela realmente cai, porque o preparo da aula, né, tem todo um trabalho de planejamento que o mestre precisa ter para proporcionar um melhor conhecimento dos seus alunos. Você percebe hoje os professores de Cabo Frio motivados com essa política de valorização ou não? Principalmente da rede pública municipal. Bem, o que acontece é o seguinte, fala-se muito, né, do que o professor parou no tempo, né? Nós já ouvimos isso, falaram que os professores do Rui Barbosa pararam no tempo, não se desenvolveram mais nada. E não é verdade. Não é verdade porque a gente monta grupo de estudo dentro da escola. Eu, por exemplo, eu tenho mestrado em Educação Matemática, fiz pós-graduação em Metodologia do Ensino Médio, fiz vários cursos de extensão no CEDERJ, né? Um deles, até o de Geometria, eu fui o primeiro lugar no estado. Mas sou convidado, às vezes, já dei palestra em São Pedro, já dei aula na UERJ como professor convidado, já dei aula em Búzios, já dei oficina em Búzios, dou oficina na Ferlagos, mas nunca fui convidado para dar uma oficina em Cabo Frio. Você vê, né? E tudo isso que eu busco, eu faço com o meu dinheiro. Eu não tenho apoio nenhum, porque a lei diz que a formação continuada tem que ser durante o horário de trabalho. O horário de trabalho. Não é isso? Mas isso não existe. Não existe nem formação continuada, porque o que a gente vê aí é que os caras trazem aqui uma pessoa que fala 40 minutos lá no poliesportivo ou num outro salão qualquer, não é isso? Deixa a sua mensagem, vai embora. E eu até comentei com um secretário e a Laura Barreto, falei com ela, olha, os professores precisam ler, precisam de livros, não é isso? Você, por exemplo, um vereador, amigo da minha irmã, me pediu, faz um projetinho aí para eu apresentar na Câmara. Eu falei, tudo bem. Coloquei lá, olha, no dia do aniversário, no mês do aniversário do professor, deu um ticket junto com o contra-cheque, que a gente nem está recebendo contra-cheque mais, né? Mas um ticket junto com o contra-cheque de um valor, por exemplo, de R$100, para que ele possa trocar por livros aqui em livrarias de Cabo Frio. Claro, seria um incentivo. Poxa, a leitura, e o professor gosta. Agora, nem todo professor, Leitão, tem condições de ir ao Rio de Janeiro fazer um curso, de fazer curso que seja à distância, porque nem computador tem. Hoje, para entrar no Estado, por exemplo, o professor que começa é um salário de R$600. Entendeu? Então, por exemplo, se você não tiver uma outra condição, por exemplo, a esposa trabalha, o filho trabalhando, alguma coisa assim, você não consegue fazer curso nenhum. E o poder público, né, que deveria garantir a formação continuada. Tem rubrica né? para isso. Tem rubrica para isso. Enfim, não há uma política planejada de valorização do profissional. Né? Isso eu creio que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora têm que refletir sempre, né? Quando vai pegar seu filho na escola ou quando vai fazer algum tipo de reclamação do professor, para ela perceber que realmente o poder público não tem uma política séria de valorização para que ele possa suprir uma série de dificuldades, às vezes até da própria formação, né, que ele tem, e ele precisa ser essa formação precisa ser complementada no dia a dia. As próprias inovações tecnológicas, às vezes, levam ao professor essa necessidade dele se autoeducar, se valorizar sob o ponto de vista do avanço tecnológico. A colocação do Betinho foi corretíssima, né, Denise? Betinho é sempre brilhante, né? Eu sou fã do Betinho. Mas eu queria só falar de um ponto, da jornada de trabalho do professor, né? O professor hoje, eu praticamente não conheço nenhum professor hoje que trabalhe apenas numa única rede de ensino.
Eu mesmo trabalho na rede particular, trabalho na rede municipal, trabalho na rede estadual. O Betinho trabalha na rede particular, na rede estadual, na rede municipal. A gente cumpre várias jornadas de trabalho, muitas jornadas de trabalho. A gente precisa disso para poder continuar tendo uma condição mínima de vida, para poder dar alguma comodidade aos filhos, à família. E a gente vai buscando todas as possibilidades de trabalho que são possíveis. Eu tenho uma jornada de trabalho bastante grande, né? Mas eu dou conta dela, né? Queria deixar claro isso, que não deixo nenhum dos meus alunos sem aula, não deixo o meu colégio que eu dirijo e que estou presente a todas as vezes que a escola precisa de mim, e quando é também para cumprir o meu horário, eu faço isso com dignidade. Mas o professor hoje, é impossível ele ficar se dedicando como deveria, né? Nós deveríamos receber um salário digno para que pudéssemos ter. Eu acho que sim, duas redes, porque é importante que você tenha esse olhar. Por exemplo, quanto eu não cresci quando eu comecei a trabalhar no município, conheci outros colegas, conheci outras realidades, eu acho que isso ajuda também na minha formação. Mas não precisava trabalhar mais do que o necessário. Claro. E hoje a gente trabalha muito mais do que a gente consegue para poder manter um nível padrão de vida aceitável.